Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Augusto, eu sou fundador do Community, uma plataforma de alta performance para criadores de conteúdo, para influenciadores digitais poderem monetizar a sua audiência através da geração da sua comunidade. E eu começo afirmando aqui, a minha primeira afirmação é: um único criador de comunidade ativa e engajada vale muito mais do que milhares de criadores sem engajamento e sem comunidade. Se você aí estivesse agora, se nós estivéssemos num debate, o que você responderia para mim diante dessa afirmação? Por que eu faço essa pergunta? Você pode, inclusive, responder ela nos comentários. Eu vou gostar muito de saber. Porque eu tenho certeza absoluta que você tem uma dessas dores aqui que eu vou listar. O engajamento caiu, você investiu e você não teve retorno, você sofre com bloqueio, você sofre com perca de engajamento, você sente que a sua audiência ela não te pertence, você esperava ter retorno financeiro de tantos vídeos, de tantos conteúdos que você produz e você não teve. O dinheiro não veio. Então, se todas essas dores e outras que eu poderia falar, você está passando por elas, você está sentindo elas, você está analisando elas, esse vídeo aqui é para você. O meu objetivo aqui não é criar nenhuma polêmica, não é criar nenhum problema, nem para mim, nem para você, claro, mas para a gente poder conversar sobre a importância da comunidade. E hoje existem milhares de criadores, assim como você, que produz conteúdo todos os dias, todas as horas, às vezes muitas vezes por dia. E aí acontece um problema que é um problema silencioso. Você pode ter 50 seguidores, você pode ter 500, 5.000, 50.000, meio milhão. Mesmo assim, não importa. Não importa o número. Mas você ainda não tem uma comunidade. Eu vou falar para você a diferença de você ter visualização, seguidor e comunidade. Eu sei que você sabe, eu sei que você está aqui no YouTube, que você já estudou. Às vezes você até já é um produtor de conteúdo que fala sobre comunidade, mas eu vou trazer um olhar agora de alguém que tem uma ferramenta que foi projetada com essa vertente. E talvez um dos primeiros gargalos que você tem como criador ou influenciador é que você tem uma audiência emprestada, ou seja, a audiência não é sua, ela é da plataforma, ela te empresta. E nós temos aqui um problema muito grande que é o algoritmo, ele decide quem ele vai entregar o seu conteúdo. A plataforma decide quem vai ver o seu conteúdo. A plataforma decide quem cresce e quem não cresce. Tem muitos vídeos aqui no YouTube, e eu tenho certeza que você já viu muitos deles, sobre engajamento, sobre monetização, sobre alcance, sobre ganhar seguidores, como ganhar dinheiro. Tudo isso eu tenho certeza absoluta que você já viu. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. É que as plataformas também decidem quem desaparece. Então, às vezes, você cria conteúdo e aí você não vê o resultado. Mas por quê? Porque quem controla a distribuição não é você.
é a plataforma, é a ferramenta que você está inserido. E aí a gente tem aqui uma situação que a gente pode fazer um exercício aqui juntos, e o canal aqui também serve para isso, né? Vamos imaginar esse cenário. Temos aqui 30 criadores, agora estamos aqui, temos 30 criadores aqui no nosso entorno, postando todos os dias, tentando viralizar um conteúdo, tentando um conteúdo. Porém, dependem do algoritmo, dependem de publicação, de parceria, eventualmente. Depende de uma marca poder te procurar, né? Ou até mesmo depende da sorte. Tem muitos de vocês que acreditam, né? Inclusive, na sorte. E aí, você fica tentando agradar o algoritmo como se o algoritmo tivesse um ego, assim, né? Que você tem que ficar ali ensaboando ele o tempo inteiro, massageando, pedindo para ele entregar o seu conteúdo para mais pessoas. Mas existe, como eu falei, problemas nisso. Porque quando o algoritmo muda, ele tá olhando para o negócio. Tudo vai mudar. A visualização vai cair, o engajamento vai cair, o alcance vai cair, os seguidores vai cair, a receita vai cair, aí até você descobrir como você reverte isso, já é tarde. Você já começou a ficar para trás e é a hora que muita gente, inclusive, desiste. Mas por quê? Por que muita gente desiste? Porque você tem menos resultado, você precisa trabalhar mais, se esforçar mais, criar mais, gera ansiedade, muito esforço para pouco resultado. Eu acho que nessa fala aqui, nesse ponto, você já está se vendo aqui, né? Agora vamos imaginar um cenário onde um criador tem uma comunidade ativa, engajada, que é fortalecida pela própria comunidade. A própria comunidade é que se fortalece sozinha. Independente, o algoritmo mudou, não tem problema. Você não precisa agradar o algoritmo. Você, criador de conteúdo, você, influenciador, não precisa agradar o algoritmo. Você tem que agradar a sua comunidade. Essa é a grande diferença. Então, um único criador com uma comunidade, primeiro que ele não tem seguidores, ele não tem visualização. Ele tem, que eu chamo, na verdade, que é o engajamento. A comunidade é o engajamento. São pessoas que se conversam entre si, que criam conteúdos entre si, que participam, que interagem, que voltam todos os dias, que fazem sugestão, faz crítica, mas são críticas. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade com críticas construtivas, né? Como se a crítica fosse boa ou ruim. Existe sim, é verdade, mas a crítica ela serve para apontar uma falha que precisa ser corrigida, né? O ponto aqui é que o criador ele não depende do algoritmo, ele não depende da plataforma em si ou de visualização. Entende a diferença? Porque ele tem um engajamento real, um relacionamento direto, um relacionamento fiel. As pessoas, os membros, eles nem são seguidores, né? Porque o seguidor, ele aperta o botão seguir na mesma velocidade que ele aperta para deixar de seguir. Talvez isso até aconteça com você aí, né? Mas o membro são pessoas que querem estar com você, querem te acompanhar, compram os seus produtos, compram o seu serviço, participam, indicam. Essa é a grande diferença entre seguidores e uma comunidade. E isso muda completamente o jogo
para quem entende isso. Aqui no YouTube tem muita gente que fala sobre criação de comunidade, como criar sua comunidade, como engajar, como afagar o ego do algoritmo, né? Como eu falei, né? Como se o algoritmo fosse uma pessoa que você tinha que ficar ali toda hora massageando o ego para ele poder entregar o seu conteúdo para mais pessoas. Mas o grande segredo, na verdade, é que as comunidades não dependem de algoritmo. Elas dependem de conexão. Você já parou para pensar nisso? E aqui vem uma frase que eu até anotei aqui, que eu já falei no primeiro vídeo, né, que o roteiro do canal ele vai se criando, então eu não tenho roteiro, mas esse aqui eu tive que anotar para não esquecer, porque ele é mesmo importante. Um criador de comunidade ativa e engajada, ele gera muito mais valor do que um monte de gente que está atrás de visualização, atrás de seguidores. Você já parou para pensar nessa diferença? Porque o seguidor, ele vem e vai embora. Ele some. Lembra? Acho que você que cria, você que está sempre buscando melhorar, você que está sempre buscando engajar e aumentar, em performar melhor. Sempre tem meses bons, meses ruins. Meses bons, meses ruins. E por que que isso acontece? Porque esse é o efeito que a plataforma, que o algoritmo causa na sua conta. Se você não tem uma comunidade, você depende desse sistema. E aí você me pergunta assim, Felipe, mas qual sistema é esse? É o sistema que eu disse agora há pouco. O algoritmo e a plataforma. Então, quando você cria conexão e cria comunidade, você não depende mais disso. Porque independente disso, a sua comunidade vai estar ali participando, vai estar ali engajada, vai estar fazendo sugestão, vai estar comprando. A diferença de seguidor para a comunidade, ela é bem nítida. E eu tenho certeza que você, que já até fez vídeos sobre comunidade, talvez nunca pensou nisso. Mas os seguidores, eles entram e vão. A comunidade entra e fica. É muito difícil você como criador, você como influenciador, depois que cria uma comunidade, você vê ela diluindo. Acontece, mas é muito lentamente. Isso depende de muitos fatores, né? Depende se você parar de postar conteúdo interessante, se você mudar a sua linguagem de conteúdo, por exemplo, se você adotar uma postura pelo qual as pessoas que te conheceram, você mudou, elas não se conectam mais, aí elas acabam saindo. Então, tudo é um fator contribuinte. E você tem que colocar na balança isso, né? E os problemas que as plataformas atuais têm é que elas nunca foram pensadas para serem comunidades. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, depois você pode maratonar, começando lá do primeiro, que elas foram projetadas para ser para entregar conteúdo rápido, aquele scroll infinito que você já sabe, né? Gerar visualização e a viralização que vem da visualização traz consigo o anúncio, que muitas pessoas têm dificuldade, porque você vê um conteúdo, dois anúncios, um conteúdo, dois anúncios, um conteúdo, dois anúncios. Para o usuário é ruim. Agora, quando você está numa comunidade que você pertence, que você gosta do criador, você gosta do conteúdo, essa mecânica ela não se aplica. Por quê? Porque já tem uma estrutura, está organizado, ela se sente parte, ela participa. Tudo isso faz com que você alavanque o seu conteúdo, faz com que você arranque com os seus objetivos,
faz com que você venda os seus produtos, venda os seus serviços com muito mais facilidade do que você pagar um impulsionamento, do que você esperar o tráfego orgânico fazer sentido, né? Ele começar a girar. Eu assisto aqui no YouTube mesmo muitos conteúdos de vocês, criadores de conteúdo, que estão falando sobre comunidades, e eu noto a dificuldade que vocês têm de poder entender o conceito por trás disso. É um combo, né? Você tem que ter uma plataforma projetada para isso. Calma que eu nem falei do community, a gente vai chegar lá, né? Por quê? Quando você tem uma plataforma que foi pensada, que foi projetada para criar uma comunidade, e você que está trabalhando de repente para ter uma comunidade ainda não se deu conta, aí a gente começa a conectar os dois mundos. Porque às vezes você já tem uma comunidade, só não percebeu ainda. Eu já falei também sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Agora, basta que você olhe para a sua audiência, analise e veja: eu tenho ou não tenho uma comunidade? Eu estou ou não estou seguindo seguidores? Porque se você estiver nessa onda, digamos assim, você depende 100% da plataforma. Você não depende da sua comunidade. E aí o seu mês é sempre para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Porque quando a plataforma entrega o seu conteúdo, você vai para cima. Mas ao mesmo tempo que ela entrega o seu conteúdo, ela também retira o alcance. Ela retira a monetização. Ela retira o seguidor. Hora que o seu canal cai. Ou a sua conta cai. Isso não é uma crítica às plataformas, eu quero deixar isso bem claro aqui. Também isso não é um problema seu, tá? Isso é as regras do jogo. Quando você criou a conta, lá nas letrinhas miúdas estava lá escrito. Então, eu espero que você tenha lido e entendido isso. Porque se você não leu, se você não entendeu, agora você já está entendendo um pouquinho, um bocadinho mais, né, sobre isso. Eu falo um pouquinho, um bocadinho mais porque eu moro em Portugal e eu também tenho o público português, então eu tenho que às vezes fazer algumas traduções, porque nós falamos muito parecidos, mas não iguais. Os portugueses nos entendem muito bem, nós entendemos eles muito bem, mas tem palavras que a gente tem que alterar, tá bom? E qual que é a solução para isso, então? Porque eu apresentei aqui vários cenários, toquei em várias dores, e você sabe que eu vou vender o community para você, mas eu preciso mostrar que faz sentido para você. Não é só eu falar, olha, vai lá, cria uma conta e entra e é isso. Não, não é isso. Eu preciso mostrar para saber se para você faz sentido, porque de repente para você, eu sou um criador de conteúdo, mas eu estou satisfeito em viver em função da plataforma. Para mim, eu não tenho esse problema de que o meu canal sobe, minha conta sobe, depois ela cai. Eu não tenho esse problema. Eu consigo conviver bem com isso. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas para você, eu vou falar para você, olhando nos seus olhos, que quer ver o jogo mudar, aí eu vou te apresentar a solução. Essa solução, ela foi pensada, ela foi projetada, ela foi estudada para a gente chegar num resultado. Qual é o resultado, Felipe? O resultado é você ter o retorno que você quer, o retorno que você espera. Para você que cria conteúdo, para você que é influenciador, que já está construindo uma comunidade, ou já tem uma comunidade, talvez ainda nem percebeu, ou já até percebeu, a palavra do momento, o que eu digo muito agora, principalmente aqui no YouTube também, é que quem tem comunidade
daqui para frente vai começar a nadar de braçada, porque as ferramentas vão começar a mudar, principalmente agora com o avanço da inteligência artificial. Isso vai ter um impacto gigantesco nas plataformas, então vai ter análises e análises que vão sim, de certa maneira, impactar o alcance, a visualização, a entrega. E você precisa estar preparado para isso. A única forma que você hoje consegue se blindar é com a sua comunidade. Ok? Então as comunidades, elas são reais, elas são seguidores, né? Então são locais onde você controla, né? Você tem o controle da sua comunidade, os seus membros participam, gera-se valor ali dentro. Assim, é um valor que é incalculável. Eu mostrei aqui alguns vídeos no canal já. E a audiência, essa que você tem, que é emprestada, ela passa a ser sua audiência. Porque aquilo que você escreve, posta, aquele conteúdo que você... de repente surgiu alguém, algum membro fez uma sugestão e aí você foi e criou aquele conteúdo e compartilhou com todos os membros. Isso faz a diferença depois no final. Porque aí na hora que você começa a engajar ainda mais, você começa a produzir conteúdos específicos para ele. Você como criador de conteúdo, você como criador de comunidade, dentro do community, você tem uma série de ferramentas que foram pensadas e projetadas para ajudar você a engajar a sua comunidade e a sua comunidade engajar não só com você, mas com a própria comunidade. Essa é a grande diferença que eu quero dizer e que eu quero pontuar aqui para você. Então, eu tenho uma pergunta, já indo para a parte final aqui do vídeo, para que ele também não fique muito longo, que é uma pergunta honesta para você que cria conteúdo, para você que é influenciador, que está na internet, que quer viver disso, que quer ter o seu retorno, e você espera ansiosamente por isso, reconhecimento, autoridade, sua comunidade. Como você cresce diante desse cenário que eu falei, né, que eu apresentei aqui, com esses obstáculos, que eu reforço de novo, não é culpa sua e também não é culpa da plataforma. Essa que você tá, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, não importa onde você esteja. Não é culpa sua e nem da plataforma. Isso é as regras do jogo. Se você aceitou, então você aceitou as regras. Agora, em um lugar que foi projetado para simplificar isso para você, simplificar para a sua audiência, criar essa conexão, eu pergunto para você hoje, e depois você, claro, responde aqui nos comentários. Você, hoje, tem uma comunidade que você possa olhar para ela, olhar, analisar e depender exclusivamente dela? Não estou falando de visualização, não estou falando de seguidores, não estou falando de like, nem de dislike. Estou falando daquilo que você produz. Você produz, você é visto, as pessoas compram, você tem o retorno, você continua produzindo, as pessoas continuam comprando, você continua ganhando. Hoje você tem? Responde aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber. Porque na análise que nós fizemos, os seguidores podem ir embora, mas a comunidade fica. Então, se você hoje não tem uma comunidade, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um convite para você vir conhecer o community. Nós temos aqui o programa de embaixador, que é para isso, que é para você que cria conteúdo, que é para você que cria conteúdo. Você que é influenciador, você que é influenciadora, você que quer ser um embaixador e que você que quer viver com um pouco mais de segurança, sem ficar preso no algoritmo, na plataforma, sem ficar refém de seguidores, de visualização.
e transformar todos esses problemas, eu não vou nem pontuar como ser problemas, né? Mas todos esses desafios e obstáculos, para quem cria conteúdo, e você faz isso com muita perfeição, que você não fique mais refém disso e mude o jogo. Comece a jogar o jogo ao seu favor. E hoje, dentro do mercado, existem ferramentas já para isso. Né? Eu não estou aqui falando que nós inventamos a roda, não, não é isso. Mas nós entendemos que são perfis. Né? Então eu falo com um público com um perfil específico. E eu tenho certeza que você faz parte desse perfil. E eu tenho certeza também que você vai gostar muito de usar uma ferramenta que vai te dar o retorno. Lá dentro, uma vez que você migra a sua audiência, o retorno é quase que imediato. Por que eu falo que é quase? Porque você tem algumas configurações iniciais para fazer, mas depois de feita, é instantâneo o retorno. Seja de participação, seja de engajamento, seja de construção de autoridade, seja de retorno financeiro, não importa qual seja o retorno que você espera, mas ele acontece. Então, se você gostou desse vídeo, na descrição vai ter o link para você clicar, para você vir ser o nosso embaixador, conhecer a plataforma. E é uma coisa que eu falei já nos vídeos anteriores, que o community ele se posiciona não como um concorrente das redes, porque nós entendemos que nós não somos concorrentes de ninguém. Nós estamos aqui para ser um diferencial. O diferencial é você trabalha nessa camada de cima com a sua audiência, porque sim, todas essas ferramentas elas têm algo que nós não temos, que é o alcance. Ou seja, você consegue falar para muitas pessoas, para milhares ou para milhões de pessoas, isso é verdade. E aí você canaliza esse público-alvo para dentro do community. E aí é onde você consegue, de fato, engajar, construir sua autoridade, testar produtos, testar serviços, fazer venda, e é onde você vê o retorno acontecendo de fato. E é legal porque uma vez lá dentro, você pode, inclusive, não só canalizar em todos esses sentidos que eu disse, né, de engajamento financeiro e etc., mas também pode nascer ali conteúdos, sugestões de conteúdo para você levar para cima. Então é uma troca, é uma mão dupla, né? Onde sempre você vai estar assim, né? Seus seguidores sendo convertidos para membros e eles dando sugestões que você vai, de repente, usar aqui no YouTube, usar no Instagram, usar no TikTok e por aí vai. Para outras pessoas, para conquistar outras pessoas e, de repente, converter seguidores, visualização em membros. Então, conheça o community, dê essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai gostar. E assim eu encerro esse vídeo, espero que você tenha gostado, da provocação. E nós estamos aqui para isso, que é para a gente poder conversar, para eu poder apresentar os nossos argumentos, os nossos diferenciais de mercado, porque dentro dessa competição, aquele que chama mais atenção acaba ganhando o jogo. Então, tenho certeza que você quer mudar o seu jogo e o community é a ferramenta que pode te ajudar nisso, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, forte abraço e eu vejo você então no próximo vídeo. Um abraço, tchau!